Olá pessoal, tudo bem com vocês? Se não estiver, vamos trabalhar para ficar? Para quem não me conhece ainda, eu sou Cleiton Soares, sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Aqui na minha frente estão as escadarias do estádio de futebol Parque do Sabiá, que vocês viram agora há pouco na abertura do vídeo, imagens aéreas. Aqui ao fundo está o Parque do Sabiá, onde agora há pouco eu estava fazendo a primeira corrida da semana. Eu geralmente faço 2 a 3. E escolhi esse cenário aqui, todo especial, para esse vídeo de hoje, porque eu quero falar sobre como ouvir a voz de Deus. E vou falar 3 segredos para que você então consiga ouvir a voz de Deus. E por que eu escolhi esse cenário? Porque um dos momentos que eu mais procuro ouvir a voz de Deus é quando eu estou correndo ao ar livre. Eu vou falar mais sobre isso no terceiro segredo dos 3 que eu vou falar no vídeo de hoje. Nesses tempos que nós temos vivido, nessa correria do dia a dia, a gente tem muita dificuldade, eu me incluo também, de ouvir a voz do Criador. Você sabe como ouvir a voz do Criador? Você acredita que Deus quer falar com você, quer falar comigo? Se sim, esse vídeo é para você. Bem, antes da gente falar desses 3 segredos, eu quero falar 2 coisas muito importantes, bem rapidamente. A primeira, se não é inscrito ou inscrita ainda no meu canal, eu quero te dar primeiro alguns motivos para se inscrever aqui, para assinar o nosso canal. Sabia que nós temos, no momento que eu gravo esse vídeo, mais de 70 filmes evangélicos aqui no canal? Tem uma playlist aqui no canal, eu vou deixar, aliás, aqui acima nos cards e aqui na descrição também do vídeo, uma lista com esses mais de 70 filmes evangélicos, mais antigos, mais novos, para você que gosta de filmes evangélicos. Também temos fundos musicais para você dormir melhor, para você fazer as suas orações, para você refletir e até também para ouvir a voz de Deus. Eu também vou deixar essa lista de fundos musicais, fundos de oração, aqui também acima nos cards e aqui também abaixo na descrição do vídeo. Então esse é um dos motivos, além dos nossos conteúdos, cursos sobre Deus, sobre a fé, que nós temos gratuitos aqui no nosso canal e vídeos como esse, para você crescer como ser humano, como cristão. Então, se você não é inscrito ou inscrita ainda, se inscreve aqui no botão que vai aparecer aqui abaixo em destaque, inscrever-se. Quando aparecer o sininho, aperta o primeiro dos 3 de cima para ser avisado sempre que a gente for lançar algum conteúdo aqui no canal. Dá uma paradinha aí e faz isso agora, por gentileza. Obrigado? Bem, e outro recado é que no final desse vídeo eu quero ajudar você, ou quem sabe alguém que você ama, que tem dificuldade em interpretar a Bíblia. No final do vídeo, então, eu vou dar uma dica muito importante para você ou para alguém que você ama, que tem dificuldade de entender a Bíblia. Quando alguém lê para você, quando você ouve uma pregação, ou quando você lê a Bíblia. Tá bom? Bem, o primeiro segredo dos 3 para você, então, ouvir a voz de Deus. Eu até fiz um esboço aqui numa folha para falar com vocês. Aliás, eu preguei sobre isso no último domingo, no nosso templo, na nossa casa de oração aqui em Uberlândia, Minas Gerais. O primeiro segredo é estar nos lugares certos. É isso mesmo. Lá no livro de Gênesis 3, no versículo 8, fala que Deus falava com Adão e Eva, ou seja, eles ouviam a voz de Deus ali no jardim do Éden. Sempre na viração do dia, no final da tarde, no início da noite, Deus sempre falava com eles. Deus então os colocou no local propício para eles ouvirem a voz dele todos os dias. Como que você vai ouvir a voz de Deus em ambientes que, se tem uma coisa que não se ouve, é a voz dele? Em baladas, por exemplo, em bares, por exemplo, em casas de familiares, de amigos, que os assuntos que sempre tem lá na casa desses parentes, amigos, são assuntos que não tem nada a ver com Deus, com a fé. Não tem como. Então, o primeiro segredo que eu quero compartilhar com vocês aqui para ouvir a voz de Deus é estar nos lugares certos. Toma nota disso. Bem, o segundo segredo é estar com as pessoas certas. Aqui no livro de Mateus, capítulo 18, no versículo 19, fala sobre 2 ou mais pessoas que concordam
a respeito de qualquer pedido que pedirem, e o Pai que está nos céus, Deus, Ele concede. Então nós temos que estar sempre com pessoas certas, para Deus falar conosco, quer seja através dessas pessoas, quer seja através de uma pessoa que você convive com ela, que é mais experiente acerca das coisas de Deus, acerca da fé, o seu líder espiritual, o seu pastor local, da denominação que você frequenta, onde você se reúne ali como igreja com outras pessoas. Então você tem que estar no meio dessas pessoas que comungam da mesma fé, que vivem a mesma fé. Sempre está ali com essas pessoas. Também, no livro de Atos, capítulo 2, no versículo 46, fala que eles sempre estavam juntos, diariamente, tanto no templo, quanto nas casas, voltando lá ao primeiro segredo, nos lugares certos, no templo, numa casa de oração, onde todo mundo para tudo no seu dia a dia, para poder ouvir a voz de Deus ali, nas casas também, onde as pessoas procuram aprender sobre a palavra de Deus, com uma pessoa mais experimentada, que tem o respeito de todos ali, que ensina a palavra de Deus. Ou seja, o segundo segredo, sempre está no meio de pessoas que querem ouvir a palavra de Deus, que querem aprender a palavra de Deus. Se diz que nós somos, geralmente, a média das 5 pessoas que nós convivemos. Já ouviu falar nisso? Ou seja, eu, Cleiton Soares, vivo de acordo com a média das 5 pessoas que eu convivo com elas. Então, se as 5 pessoas mais próximas de mim vivem uma fé verdadeira, no Deus verdadeiro, da Bíblia Sagrada, então eu tenho a tendência de ser como aquelas pessoas, de ter os resultados que aquelas pessoas têm. As 5 pessoas que eu mais convivo com elas, que eu mais estou com elas. Entendeu o segundo segredo? E o terceiro e último segredo, que diz respeito, inclusive, a eu agora há pouco ter feito a minha primeira corrida aqui da semana no Parque do Sabiá. Eu escolhi esse local porque aqui, quando eu corro ao ar livre, me exercito 2, 3 vezes na semana, eu calo todas as vozes, eu ouço só a natureza e procuro ali ouvir na minha mente a voz de Deus. O terceiro segredo é calar todas as outras vozes para Deus falar comigo. Eu confesso, e não tenho vergonha de falar, que eu nunca ouvi a voz de Deus de forma audível, como você me ouve através desse vídeo. Não, eu nunca tive esse privilégio. Quando eu ouço algum pastor, alguma pessoa que fala que já ouviu, eu me sinto pior dos pecadores. Eu cheguei a falar com Deus já, meu Deus, eu nunca tive esse privilégio. Mas eu prefiro ser sincero, eu não duvido de quem diz que já ouviu a voz audível de Deus. Eu nunca ouvi, nunca tive esse privilégio ainda. Quem sabe um dia tem. Mas a gente ouve através de um pensamento. E como que a gente detecta se aquilo foi a voz de Deus? Se é algo que está dentro da vontade de Deus para a nossa vida, para quem convive conosco, se vai me abençoar, se vai abençoar a minha família, se vai abençoar aqueles que convivem comigo. Se aquele pensamento, aquela direção que veio, por exemplo, em meio a uma corrida, em meio a uma caminhada, em meio à natureza, é um pensamento, é uma inspiração que não somente vai me beneficiar, mas outros também. Vai transformar minha vida, vai transformar de outros também. Que tudo que vem de Deus não diz respeito só a uma pessoa. Pode até partir de uma pessoa, mas diz respeito a mais pessoas. Deus fala sim no individual, mas Ele quer abençoar pessoas também no coletivo. Claro que tem que começar com alguém. Então, o terceiro e último segredo para ouvir a voz de Deus é calar todas as outras vozes. Eu tenho um versículo como base para te falar isso, que está em 1 Coríntios, capítulo 14, no versículo 10. Lá diz que no mundo há muitas vozes, cada uma tem o seu significado. Todas as vozes têm o seu significado. E nós precisamos saber identificar cada uma dessas vozes. Quando é a minha voz que está falando, quando é a voz do diabo, de um demônio, quando é a voz de alguém e quando é a voz de Deus. Então nós devemos calar todas as vozes. Os momentos de silêncio são muito importantes no seu dia a dia para que Deus possa falar contigo. Então é isso. Espero que esse vídeo de hoje ele venha te abençoar. E se te ajudar de alguma maneira, esses 3 segredos, claro que eu sempre falo, eu sempre ressalto que o poder da palavra de Deus está em você colocar em prática esses conceitos, esses princípios que eu te passei aqui hoje, com base na palavra de Deus. Citei alguns versículos
que dizem respeito a isso. É você praticar no seu dia a dia esses ensinamentos. Então, se você praticar e obtiver resultados, já valeu a pena eu ter parado o meu tempo aqui, parte do meu dia, para poder te instruir de acordo com a palavra de Deus. Se você gostou, eu te peço mais uma vez, como eu tenho o hábito de pedir nos meus vídeos, uma coisa que eu chamo de CCC. Aqui embaixo vai aparecer até escrito, que é o curtir, que é dar o joinha. É simples, é só ir aqui abaixo no joinha e clicar aí. É você comentar aqui abaixo na área de comentários. Faça um comentário acerca desses 3 segredos, se você já pratica um deles, ou os 3, se você já teve uma experiência de Deus falar contigo através de um desses 3 segredos, e compartilhe em suas redes sociais. No WhatsApp, com quem você acredita que vai valorizar esse vídeo, que precisa ver e ouvir o conteúdo desse vídeo. Em grupos que você participa de WhatsApp, no Facebook, enfim, me ajude nessa missão de transformar vidas através desses princípios da palavra de Deus, tá bom? E o último recado é, para você que tem dificuldade em entender a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, aqui abaixo na descrição do vídeo vai estar escrito assim, como interpretar a Bíblia. Clica aí. Se você tem dificuldade, pede alguém para te ajudar, é aqui abaixo na descrição do vídeo. Você vai ir para uma página que você vai ver ali todo o conteúdo de um curso de interpretação da Bíblia, que eu escolhi a dedo para que você possa, então, entender melhor o livro de Deus. Porque se você quer ter uma vida pautada na palavra de Deus, você precisa conhecer o livro de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Então, eu te incentivo a, depois do vídeo aqui, entrar nesse link abaixo aqui, clicar aí, conhecer o conteúdo desse curso, que eu tenho certeza que pode te ajudar muito na caminhada da fé. Tá bom? Eu tenho visto ao longo de quase 20 anos pastoreando em cerca de 20 cidades do Brasil, que infelizmente muitos cristãos evangélicos não conseguem, depois de um tempo já congregando como igreja, compreender, entender bem, de forma clara, a palavra de Deus. Então, essa é uma dica importante que eu deixei para o final para vocês que ficaram até no final aqui comigo. Tá certo? Eu sou Cleiton Soares, responsável pela Igreja Cristã Caminho aqui em Uberlândia, Minas Gerais. Aqui atrás, então, essa paisagem linda do Parque do Sabiá. E eu termino esse vídeo te dizendo que Deus, Ele possa falar contigo, uma vez que você praticar esses 3 princípios no seu dia a dia, e assim a sua vida seja transformada através de ouvir a voz de Deus. Até um próximo vídeo.